Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Gesualdi, este é o primeiro episódio do nosso Padcast, um podcast feito para você, mamãe, papai, enfim, a todas as pessoas que cuidam e zelam pela saúde e bem-estar das nossas crianças. Nosso principal objetivo é entregar a vocês, nossos queridos ouvintes, um conteúdo de qualidade, abordando o universo da pediatria de forma simples e eficaz. Então, vamos nessa? Muito bem, não poderíamos abordar com propriedade o mundo da pediatria sem a presença de um pediatra em nosso podcast. Olá, doutora Tatiane Maete, seja bem-vinda. Você está pronta para este mais novo desafio? Olá, preparadíssima para essa nova missão. Muito bem, o tema dessa semana é a importância do pediatra. Poucas pessoas sabem, mas o pediatra tem importantes funções, desde o final da gravidez até mesmo a fase adulta. Isso mesmo, a pessoa deve ir ao pediatra até completar 18 anos de idade. Falaremos hoje da importância das informações fornecidas pelo pediatra, por um profissional capacitado, como ele o é, sobre o crescimento e desenvolvimento em cada faixa etária. Vamos começar falando pela gravidez. Qual é a atuação, Tatiane, de um pediatra junto às grávidas? Poucas pessoas sabem, mas o pediatra ele é importante em todos os momentos da vida. Existem, inclusive, hoje várias subdivisões dentro da pediatria. Na gravidez, o pediatra ele é importante na tranquilização dos pais, na passagem de informações sobre os principais problemas que os bebês vão apresentar nos primeiros dias de vida. Ele pode ajudar tanto no enxoval, na compra de produtos de higiene, nas pomadas e todas as dúvidas que essa nova fase de vida dos pais, e ele pode ajudar nesse momento. Principalmente com isso eles ganham confiança, ganham tranquilidade para amamentação e primeiros cuidados com o bebê. E como ter esses primeiros cuidados? Na verdade, pode ser feito de duas formas. Uma das formas mais comuns é os cursos de gestantes. Eles estão disponíveis hoje na maior parte dos estados. Vão informar os pais sobre a amamentação, sobre o cuidado do bebê, sobre os principais momentos que os pais vão passar nessa nova etapa da sua vida. Uma coisa importante é os pais observarem se esse curso de gestante é dado por profissional capacitado. Isso é o principal ponto. A segunda forma, na verdade, é procurando um pediatra. Então, procurando uma indicação, indo a um pediatra, uma consulta com o pediatra, mesmo antes do bebê nascer. Os pais vão ganhar confiança naquela pessoa, vão ganhar carinho, vão entender toda a dinâmica e vão se sentir mais tranquilos no momento do parto e depois no acompanhamento do bebê. Quais temas, devem ser abordados nestes cursos? Então, na verdade, eu acho que a maior dúvida, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida é a amamentação. Então, a maioria dos cursos de hoje para grávidas, o principal tema é a amamentação, que é realmente a principal dúvida dos pais. Além disso, os pais têm que observar o curso direcionado para eles. Então, procurar dentro dos cursos que tem dentro da sua cidade, quais os temas, quais as suas principais dúvidas, se aquele curso que está na sua cidade tira suas dúvidas, completa o que você está preocupado. E é mais ou menos isso que o pai tem que procurar. Ele tem que observar qual é o melhor curso para ele. E assim, a maioria dos cursos vão falar sobre amamentação, crescimento e desenvolvimento, sobre o cuidado do bebê, sobre os primeiros dias. Outro ponto que o curso deve possuir são partes práticas, onde a mãe e os pais botam a mão na massa, aprenda a dar banho, aprenda a trocar fralda. Isso são fatores que pode ser bobo, mas que tranquilizam o pai, dá mais confiança e faz com que ele se sinta mais seguro para realizar os primeiros cuidados com o bebê. Muito legal, muito legal. E as consultas com o pediatra, quando ela deve ser feita e qual a sua importância?
Então, essa primeira consulta com o pediatra, com a mãe grávida, ela deve ser feita em geral no finalzinho da gestação, por volta da 30ª semana, 34ª semana, quando a mãe já está se preparando psicologicamente para o nascimento do bebê. Às vezes, antes disso, ainda nem gerou dúvida da mãe, porque ela está pensando ainda na gestação, no momento do parto. A gente sabe que quando vai aproximando a 30ª semana, as dúvidas com o cuidado do bebê vão aumentando. Então, geralmente é nessas semanas que é o ideal que seja realizada a consulta. A mãe deve procurar um pediatra de confiança, que ela ou já conheça, ou tem alguém que conheça, e levar as suas dúvidas. Escrever no papelzinho, botar lá quais os seus pontos de dúvida, o que quer saber, para ver se aquele pediatra também apresenta o mesmo ponto de vista da mãe. Legal. Você falou sobre parto, né? Esse momento tão especial, tão importante. O pediatra, ele acompanha o parto? Na verdade, todas as maternidades do Brasil hoje, exceto as casas de parto, possuem pediatras para realização da sala de parto. Isso é uma norma brasileira. E o que o pediatra faz? Ele faz o primeiro atendimento ao bebê. Já sabe-se hoje que existe um primeiro minuto de ouro, que é o primeiro minuto que o bebê está em vida. Esse primeiro minuto pode ser importante para o resto da vida do bebê. Um primeiro minuto onde não é feito os cuidados essenciais para o bebê que não nasce bem, pode gerar um bebê com problemas de desenvolvimento e de crescimento para o resto da vida. O nascimento pode ter inúmeras complicações que todos nós sabemos. Normalmente não dá. Normalmente a maioria dos bebês, pela estatística, nascem bem, quando é feito um pré-natal correto, com todos os exames, tudo certinho. Mas existe um fator aí, uma porcentagem de bebê que não nascem 100%. E aí o pediatra vai estar ali para atuar nesse primeiro minuto, fazendo com que esse bebê se saia bem desse trauma. Porque o nascimento, na verdade, é um trauma. São várias coisas, vários eventos que o bebê faz para nascer. O coração tem que fechar, o pulmão tem que funcionar. O pulmão dentro da barriga da mãe não funciona, ele está cheio de líquido. O bebê só começa a respirar quando nasce. Todos esses eventos são traumáticos para o bebê e o pediatra ali ajuda a minimizar esses problemas que o bebê pode apresentar. Além disso, o pediatra nesse momento vai fazer o quê? Ele vai secar o bebê, ele vai cuidar do bebê, vai aspirar a secreção se tiver, vai fechar o cordão e vai fazer o primeiro exame. Nesse primeiro exame, ele vai avaliar o batimento do coração, os movimentos respiratórios, se o bebê está apresentando algum defeito genético, se tem alguma anomalia, por exemplo, um dedo extranumerário ou alguma alteração de face, algum defeito que possa prejudicar o bebê. Além disso, ela vai dar a primeira notinha do bebê. Vamos dizer que é a primeira avaliação, primeiro teste do bebê, que se chama-se Apgar. Esse teste, o pediatra leva em consideração a cor, se o bebê está respirando, se o bebê chora, se o bebê faz movimentos e os batimentos cardíacos do bebê. Então, a partir disso, o bebê ganha uma nota de 0 a 10. É como se tivesse passado de ano. Notas acima de 7 tá ótimo. A maioria do bebê não leva 10. Raramente o bebê leva 10. E essa nota é dada no primeiro minuto e no 5º minuto. Bebês com notas abaixo de 7, eles são avaliados de 5 em 5 minutos até ter nota acima de 7. Tal a importância dessa nota. A partir dessa nota, o pediatra vai saber como ele deve agir, quais as medicações, manobras que ele tem que fazer para o bebê melhorar. Interessante, muito interessante essa questão da nota. Como funciona a dinâmica? A mãe vai lá na maternidade, na casa de parto, tem o bebê, volta para casa. Quando ela deve retornar ao pediatra para sua primeira consulta clínica em consultório médico? Então, a primeira consulta, o ideal é que seja feita entre o 7º e o 14º dia de vida. Por quê? Porque esse período, como é traumático para o bebê, né? Inúmeras coisas acontecem no corpo do bebê. Uma das coisas mais importantes que geram inúmeras dúvidas na mãe é a perda de peso. O bebê chega a perder 10% do peso dele nos primeiros 10 dias de vida. E depois ele começa a ganhar, em compensação, 30 gramas por dia, geralmente. Essa perda de peso e esse ganho de peso, o ideal é que seja sempre avaliado por um pediatra. Então, o ideal é que seja feita uma
consulta no 7º dia de vida e dependendo da porcentagem de perda de peso. Por quê? Por que o bebê perde peso? Porque ele perde líquido, ele desincha. Os primeiros dias, o colostro, ele não tem gordura, ele só tem anticorpo e vitamina. Por quê? Porque o bebê precisa proteção naqueles dias. Então ele perde peso por conta disso. E ele precisa ser avaliado periodicamente para ver se depois da perda de peso, se ele vai começar a ganhar peso, como que vai ser esse ganho de peso dele, como que tá a amamentação. Nós sabemos, quando a mãe é acompanhada de perto pelo pediatra, existe a maior chance de sucesso na amamentação. Por quê? Porque ela se sente segura, se sente confiante, sente que o leite dela é forte para nutrir o bebê dela. As mães, quando ficam muito tempo sem ir ao pediatra, não sabem se o bebê tá ganhando peso, se o bebê tá forte, se o bebê tá crescendo, acaba achando que o seu bebê não tá bem, que o seu bebê não tá 100%, e aí acaba dando uma aliviada na amamentação exclusiva, dando algum complemento, fazendo alguma coisa errada. Muito interessante essa questão aí da amamentação, dessa importância do pediatra nesse controle realmente no crescimento da criança e no desenvolvimento. E após esse período, é necessário ir todos os meses ao pediatra? É muito importante. Nos primeiros 6 meses de vida, o corpo do bebê sofre inúmeras alterações. São muitas alterações no crescimento e no desenvolvimento do bebê. É tudo muito acelerado. Então, você vai sair de um bebê realmente que quase não se move, que só mama, dorme, para uma criança que com 6 meses vai estar sentada e já vai começar a se alimentar. Então, nesses 6 meses, ele vai ter que aprender a segurar a cabeça, a sustentar o tronco, a mastigar, a sugar primeiramente, a olhar os objetos, a segurar os objetos, a perceber que existe um corpo. Ele não sabe que ele tem um corpo, ele não sabe que ele tem uma mão, ele não sabe que ele tem um pé. Então ele vai aprender que ele tem uma mão, ele vai aprender que ele tem um pé, ele vai aprender que ele tem uma mãe, ele vai aprender que ele tem um pai, ele vai ouvir as vozes familiares. Toda essa dinâmica é tudo nos 6 primeiros meses. Ele vai aprender a rir, vai aprender a chorar quando ele quer alguma coisa. Então, isso tudo é muito importante. E isso tudo tem que ser avaliado por um pediatra, porque qualquer desvio nesse caminho, qualquer alteração desse caminho, existe uma intervenção do pediatra. Então, o pediatra tem que intervir. Então, se a criança com 4 meses não está sustentando o pescoço, o pediatra precisa intervir. Então, são medidas que têm que ser avaliadas mensalmente para ver se o bebê está desenvolvendo normalmente. Além disso, o peso aumenta muito. O bebê nessa fase passa a ganhar de 15 a 30 gramas por dia de peso corporal. Imagina isso, um bebezinho pequenininho ganhando 30 gramas por dia, de 500 gramas, 900 gramas, quase 1 quilo por mês. Então é muita coisa. O crescimento também é acentuado. Tem bebês que chegam a ganhar 2,5 centímetros nesse período. Então esse crescimento, existem curvas, padrões, que o pediatra vai aferir e ver se o bebê está ganhando um bom peso, ganhando uma boa altura, ou se está abaixo, que necessite de outras medidas complementares à amamentação. Isso tudo é avaliado nessas consultas mensais. Além disso, essas consultas acabam tranquilizando a mãe. É muito comum a mãe chegar na consulta do 1º, do 2º, do 3º mês e a coisa mais importante da consulta inteira é o peso da criança. Então, para ver se realmente a amamentação está sendo efetiva, para ver se realmente ela está fazendo as coisas direito, para ver se realmente o leite dela é forte, toda a família está achando que a criança não está tão gordinha. Então, é muito importante essas consultas para a mãe ganhar confiança de que ela está fazendo tudo certo. E essas consultas são até o 6º mês. Mensalmente tem que ir até o 6º mês comparecer ao pediatra, não é isso? E a partir do 6º mês, qual é a periodicidade indicada? Então, na verdade, a partir do 6º mês vai depender muito de cada criança. E, na verdade, do pediatra também. A partir do 6º mês, a criança passa a se alimentar. Então, o que ela vai comer? Ela vai comer fruta, ela vai comer verdura, ela vai comer legume, ela vai comer arroz, ela vai comer feijão. Ela vai passar a apresentar a dinâmica familiar dos pais. Então, ela já vai poder fazer tudo. Já vai poder ir pra praia, já vai poder ir na piscina, já vai poder viajar. Pode fazer o que ela quiser
quiser. Ela vai seguir o caminho dos pais. E nesse período, o crescimento diminui, o desenvolvimento diminui. Na verdade, ele diminui, não. Ele é menos acelerado. Então, assim, porque ele vai ganhar muita coisa. Nesse período, ele vai engatinhar, vai andar, vai começar a falar as primeiras palavras, mamã, papá, vai começar as primeiras gracinhas. Então, nesse período, apesar de o desenvolvimento ser menor, ele ainda se desenvolve muito rapidamente. Ele vai ganhar de 15 gramas por mês, vai crescer em torno de 1,5 centímetro. Apesar de diminuir, não é igual aos 6 primeiros meses, ele ainda está em crescimento. O ideal é que essas consultas sejam realizadas na distância entre 2 a 3 meses de diferença entre uma e outra. E aí vai dependendo de acordo com a criança. Se ela está se desenvolvendo muito bem, ganhando muito bem peso, está super bem, pode dar uma distância maior de 3 meses, se não, uma distância menor de 2 meses. E aí, de acordo se vai pegar muito resfriado ou não, se vai ter alguma intercorrência. E aí vai ser mais ou menos entre 2 e 3 meses nesse período. Isso vai geralmente até 2 anos. A gente vai espaçando até os 2 anos. Após os 2 anos, o crescimento diminui mais ainda. Eles vão ganhar em torno de 300, 400 gramas por mês. Não necessariamente tem mais a necessidade de ir de 3 em 3 meses. E aí eles vão crescer só 6 centímetros no ano. Então, os pais até ficam preocupados, porque estão acostumados a ganhar 2,5 centímetros, 1,5 centímetro. Se for de mês em mês e não ganhar nada, pronto, vai ser um problema. Então, aí o ideal a partir de 2 anos é consultas semestrais ou consultas semestrais com consultas intermediadas se tiver intercorrência, porque geralmente tem. Quando a criança entra na creche, ela pega muita infecção, então fica muito resfriada. Na época de inverno, fica muito resfriada. Na época do verão, tem as diarreias. Então, cada época do ano acaba tendo as suas intercorrências. E aí seria a consulta de 6 em 6 meses, com as intercorrências aí intercalando entre uma consulta e outra. Não necessita ser mais mensalmente. E aí, depois de 5 anos, geralmente a gente já começa a espaçar para anual, mas tendo a importância de ir no pediatra. Depois de 2 anos, às vezes, os pais acabam deixando passar um pouco isso e indo menos vezes ao pediatra para acompanhar o crescimento e desenvolvimento. Acaba indo só quando está doente. E pelo menos uma vez ao ano ele tem que ir sem estar doente. O pediatra vê o peso, vê a altura, vê como está indo na escola. O pediatra tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar se está trocando fonema, se está falando direitinho, se está aprendendo direitinho as cores, se corre, se pula no pé só. Isso tudo as mães acham que são coisas simples, mas são importantes para o pediatra avaliar como que está o crescimento e desenvolvimento cerebral da criança. Pois é, mamãe, papai, responsáveis. Eu acho que esse nosso episódio de hoje deixou bem claro, né? Realmente a importância do pediatra e como ele realmente cuida das nossas crianças e auxiliam de forma tão importante o desenvolvimento delas, né? E uma coisa importante também é que após o 8º ano de vida, 9º ano de vida, começa sinais de puberdade. Então é importante o pai e a mãe fazer o acompanhamento se esses sinais estão precoces. Por exemplo, nessa faixa etária a gente tem uma etapa que se chama-se estirão puberal, que é uma época que a criança cresce igual quando era bebezinho, cresce pra caramba. E se esse estirão for pouco tempo, a criança pode ser baixinha, ou se for muito alongado, pode ter algum problema aí que não tenha sido visto. Inclusive, hoje na pediatria existe uma especialidade chamada ebiatra, que é responsável só pelo adolescente. Então, a partir de 13 anos, o ideal é que o adolescente tenha uma consulta com o ebiatra, que é um médico especialista em adolescente, para ver desenvolvimento sexual, atividade sexual até os 18 anos de vida. Legal, ebiatra, essa nem eu conhecia. Fica a dica, ebiatra a partir dos 13 anos de idade. Bom,
Bom, gente, vamos agora chegar na nossa sessão, nosso bloco, que certamente será a parte talvez mais divertida do nosso programa, que é a parte da interatividade. Vocês poderão participar desde e-mail ao nosso WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem de texto, mensagem de voz, enfim, há várias formas de contato. Nosso contato por e-mail para mandar uma mensagem é contato@pedcast.com.br e o WhatsApp para mensagem de texto ou mesmo de voz é o 21 97 959 0502. Lembrando, importante, fale o seu nome e a sua cidade, apenas e tão somente, para não ficar uma mensagem anônima e ficar complicada de colocar no ar. Então, nome e cidade já basta para você poder participar. Bom, vamos lá, vamos às mensagens. Recebemos aqui um e-mail de Aline Paiva, do Rio de Janeiro. Doutora Tatiane, algum alimento gera cólica no bebê? É a Aline, né? Aline, olha só, cólica no bebê vai ser um episódio só sobre cólica, porque eu acho que é uma das principais dúvidas das mães de primeira viagem, gera muita pergunta. Mas vamos só dar uma palhinha, você não ficar na dúvida. Na verdade, não existe nenhum estudo científico que comprove que existe inter-relação entre um alimento inserido pela mãe e a cólica no bebê. Na verdade, o melhor é evitar o excesso de coisas, como? O que é melhor evitar? Chocolate, frituras, pizzas, refrigerantes, cafeína, que são coisas que podem piorar a digestão do bebê. Então, assim, não é que eles gerem cólica, mas não é legal a mãe se alimentar disso durante a amamentação, né? Na verdade, durante a gestação também. Então, assim, o ideal é que esses alimentos sejam consumidos com restrição. Não são proibidos, mas eles devem ser consumidos com moderação. Então, você não vai tomar 2 litros de Coca-Cola amamentando. Você vai tomar aqui em 300 ml, uma latinha, uma vez por semana, no fim de semana. Ou eu vou comer chocolate? Vou comer um bombom. Não vai comer uma caixa de bombom todos os dias. O feijão também é um grande vilão. Todo mundo fala muito do feijão, mas ele só deve ser proibido. Você só deve parar de comer se você notar que realmente no dia que você come o feijão, a criança tem a cólica, tá bom? Agora o WhatsApp, chegou aqui um WhatsApp pra gente, mensagem de texto da Luciana Pereira de Curitiba. Doutora Tatiane, a mãe precisa fazer alguma dieta especial durante a amamentação? Então, na verdade, a mãe deve continuar a dieta que ela tá fazendo na gravidez. Então, assim, a dieta dela deve ter muito líquido, suco, água de coco, água, muito líquido, em torno de 2 a 3 litros de líquido por dia. E uma dieta saudável. Então, ela deve continuar comendo de 3 em 3 horas, muita fruta, muito legume, muita verdura, muito coisas naturais, abusar desse artifício de fruta e verduras que nós temos no nosso país em grande quantidade e evitar as coisas com fritura, chocolate, açúcar, não pelo bebê, mas sim por ela, porque a amamentação é a hora da mãe voltar ao peso ideal. Então, durante a amamentação, ela queima em torno de 500 calorias por dia. A mãe que está comendo saudavelmente vai voltar ao peso ideal muito rapidamente. Então, não tem nenhuma restrição, como eu falei no comentário anterior, ela pode comer tudo. Ideal, pode tomar leite, que tem agora umas pessoas falando que não deve tomar leite, pode tomar leite, iogurte, Danone, todas essas coisas, só que tudo com moderação e muito líquido. E a canjica, que todo mundo diz que aumenta o volume de leite, ninguém sabe se é verdade ou não. Então, por via das dúvidas, pode tomar. Muito legal. Olha, nós recebemos muitas mensagens de voz no WhatsApp, porém o pessoal não colocou, né? A pessoa não informou o nome e cidade. Isso é importantíssimo, gente. Não deixem de informar, de mandar para o nosso WhatsApp, o 21 97 959 0502, o seu nome e a sua cidade. Bem, mais uma pergunta aqui do WhatsApp, uma mensagem de texto. Thaísa, de Campina Grande, na Paraíba. Um beijo aí pro Nordeste. Ela diz que o bebê dela tem 8 meses e ela quer saber, doutora, se ela pode pintar o cabelo, seja com tinta ou tonalizantes. Então, as tintas no cabelo são uma das grandes perguntas das mães, principalmente na gestação, depois na amamentação, né? Thaísa, depois que o bebê nasce, não tem problema nenhum. Você pode fazer o uso de tinta tonalizante e tinta no cabelo. Só que o ideal é que o bebê não esteja perto quando você faça a aplicação. Então, se você estiver amamentando, você dê mamar, depois
vá fazer o tonalizante e depois que fizer, tem que lavar muito bem o cabelo para evitar que ele tenha contato direto com a tinta. Na verdade, o problema nesse caso para o bebê é o contato direto com a tinta. Durante a gestação, onde a absorção, pode existir absorção do produto, o ideal é que não seja usado. Então, na gestação, o ideal é que não seja usado. Se for de extrema importância para a mãe, ela deve conversar com seu pediatra sobre o risco e o benefício de usar o tonalizante. Pediatra não, o obstetra. Legal, vamos ver aqui mais mensagens. Cristiane Lima, de Ribeirão Preto, São Paulo. Meu filho tem 5 anos e é muito agitado. Ele pode ser hiperativo? Cristiane, hoje em dia todas as crianças são hiperativas, Virou moda essa doença. Tem que se tomar muito cuidado, porque muitas crianças são taxadas hoje em dia de doentes sem ser doentes. A agitação é uma característica comum de algumas crianças. É como se fosse a personalidade e não uma doença. Então, a doença, a hiperatividade, ela tem vários critérios de diagnóstico. Não é falar assim, é agitado, é hiperativo. Então, quando a criança é agitada, vale a pena procurar um médico, um pediatra, para ele fazer uma triagem, para ele ver se realmente aquela criança merece uma investigação para hiperatividade, que é uma investigação mesmo. Então, assim, vai ter que ter cartinha da escola dizendo como que é o comportamento dele na escola, cartinha da mãe dizendo como que é o comportamento em casa, vários critérios. É um conjunto de medidas que geralmente quem faz é um neuro ou psiquiatra para fechar um diagnóstico de hiperatividade. Então, agitação não é sinônimo de hiperatividade. Hiperatividade é uma doença. A agitação é uma característica da personalidade. Então, quando a criança é agitada, geralmente precisa de uma investigação. Então, por exemplo, se ele for agitado na escola, pode ser que ele não esteja enxergando o quadro direito ou que ele não esteja escutando direito. Quando a criança é agitada, ela deve ser avaliada pelo pediatra, para o pediatra observar o desenvolvimento da criança e, se houver a possibilidade de ser uma criança hiperativa, encaminhar ou para o neurologista ou psiquiatra para fazer essa avaliação. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Alimentação, impressionante como tem perguntas sobre alimentação. Vamos lá. Vera Lúcia, do Rio de Janeiro. Doutora Tatiane, minha filha tem 10 meses e eu gostaria de saber se ela pode tomar iogurtes. Essa é uma boa pergunta porque é uma dúvida comum de todos os pais. E sei que vai sempre causar muita polêmica. No nosso país é muito comum o uso de leite logo que a criança nasce, durante o primeiro ano de vida. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que não use leite in natura, ou leite de caixinha, ou leite em pó, sem ser fórmulas infantis, e nem derivados do leite, iogurtes antes de 1 ano de idade. O uso antes de 1 ano de idade predispõe a alergias, tanto ao leite quanto às alergias respiratórias, predispõe a um aumento de infecções. Então, o ideal é que ele não seja consumido antes de 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, todos os pediatras orientam. Então, o ideal é não consumir esses produtos. Faz uso de outras coisas, não necessariamente precisa ser o iogurte, tem muitas outras coisas que a gente pode trabalhar, até a vitamina com a fórmula infantil própria para a idade, várias outras formas de dar o leite para a criança sem ser o leite in natura. Então, até 1 ano, e na verdade nos Estados Unidos já é até 2 anos. Então, assim, o Brasil ainda, pela nossa cultura, orienta só depois de 1 ano. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já é a partir de 2 anos. O ideal é que não faça uso dessas coisas de iogurte, queijos, antes de 1 ano de idade. Perfeito, perfeito. Bem, gente, por hoje é só. Ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais, com certeza. Lembrando que você encontra os nossos episódios do podcast, tanto para você fazer o download ou mesmo ouvir por streaming de forma online, no portal do Pediatra Digital, ok? Você encontra no portal do Pediatra Digital em www.pediatradigital.com.br. Convido-os também a curtir a nossa fanpage do Pediatra Digital, que lá vocês ficam
ficam sabendo das novidades, notícias, artigos 1000 aí da doutora Tatiane também, os nossos próximos episódios e tudo mais. Então não deixe de participar, de acessar e de compartilhar esse nosso programa que com certeza vai alcançar aí nosso público do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, levando conteúdo de qualidade para as mães, para os pais e para todo esse público que precisa cuidar das nossas crianças e fazendo o melhor por elas. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.